tarde a todos que estão sintonizados nos canais da Mercado.com, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos reunidos hoje aqui para falar sobre o tema das tendências do pós-confinamento na área da alimentação. Convidamos para esse bate-papo a Sala Bueno, diretora criativa do Grupo Amelie, o Cláudio Tieg, empresário e head da Kickoff Invest, e o Fábio Fiorini, empresário, especialista em educação e finanças. Vamos começar aqui com a Sala Bueno, do Grupo Amelie. Sala, se apresente, por favor. Obrigada, Rufino. Então, eu sou do Grupo Amelie já há 7 anos. Eu fundei o Amelie com uma primeira loja no Shopping da Gávea. E, desde então, é um processo de aprendizado enorme. Eu não era da área de alimentação, eu sou economista, com formação acadêmica, fiz mestrado, já estava indo fazer doutorado quando resolvi cair de cabeça nesse mundo, porque eu tinha uma vontade muito grande de empreender. Realmente, o mundo da alimentação, ele te vicia de certa forma, porque é muito gostoso. Quem gosta vive isso profundamente em todas as minhas viagens, em todos os meus passeios. A gente trabalha o tempo inteiro, mesmo sem querer, mesmo se divertindo, né? Então, eu há 7 anos aí, eu tenho um aprendizado muito, muito profundo e estou feliz aí de estar participando com os colegas aí que sabem muito para continuar esse processo aí de discutir essas ideias. Obrigada. Falou, Fábio Fiorini, por favor. Quem é você? Se apresente. Muito legal. Primeiro, um prazer, Rufino, Cláudio, Sala, muito bacana estar nesse bate-papo com vocês. Eu sou empresário, sou empreendedor serial, gosto de dizer isso. Realmente tenho negócios na área de educação, na área de franchising e também na área de startups voltadas para performance de pessoas e empresas, né? E com certeza a gente tem aí não só uma grande transformação, mas costumo dizer uma aceleração imensa do que muita gente pensava em fazer um pouco mais à frente, né? E isso tudo que a gente vivenciou agora trouxe isso para a realidade, para que todos realmente pudessem ter a oportunidade de se reinventar ao mesmo tempo, né? E recomeçar esse jogo maravilhoso aí do empreendedorismo. E no segmento de alimentação não é diferente, né? Muitas necessidades e transformações num curtíssimo prazo, então realmente vai ser um enorme prazer bater um papo com todos vocês. Ok, querido. Vamos, Cláudio Tieg, se apresente, por favor, para o nosso público. Olá a todos, olá Rufino, Salva, Fábio, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Cláudio Tieg, trabalho no sistema de franquias há 25 anos e tive a felicidade de participar intensamente da Associação Brasileira de Franchise por 9 anos como voluntário e por 3 anos, quase 3 anos, cuidando da área de inteligência de mercado da associação. Então, ali tive a oportunidade de esmiuçar, estudar e buscar entender um pouco mais sobre todos os segmentos de franquia, mas para o tema de hoje, o de alimentação, que nós chamamos de food service. Então, eu espero poder compartilhar com vocês aí as experiências, a ótica de cada um e a minha, e vamos conversar, porque eu tenho certeza que o franchising é muito empolgante e a alimentação muito mais, como disse a Salva. Empolgante e gostoso. Vamos ver se continua depois da pandemia. Nós vivemos ainda a pandemia, né? Uhum. E o nosso programa se destina a gente pensar nas tendências do pós-pandemia, desse pós-confinamento, no setor específico de alimentação, o setor que a Salva representa aqui com o Grupo Amelie. Então, vamos começar, vamos falar sobre o tema, né? E responder essa pergunta. Uhum. Salva, quais são as tendências no pós-confinamento, né, da área de alimentação? Como você
O que eu acredito nesse momento, falando como empreendedora e falando para os negócios em geral, o que eu percebo? A gente tem que estar muito atento e tem que estar entendendo de uma forma diferente nesse momento os nossos clientes, porque foi uma coisa nova para todo mundo. É um momento, foi delicado, acho que essa palavra é muito importante. Foi um momento muito delicado para todo mundo, né? As pessoas vivenciaram emoções muito difíceis, o confinamento mexeu com o emocional de todos. Então, pelo lado dos negócios de alimentação, eu acho que eu me posicionei no Grupo Amelie muito para a gente estar fazendo a nossa marca, tá trazendo bons momentos nesse momento difícil. Acho que isso é uma coisa relevante e isso vai ficar. Eu acredito muito que isso vai ficar no pós-confinamento. As pessoas estavam mais sensíveis nesse momento. Então, por exemplo, a gente ter um cuidado maior, ter uma palavra de carinho, ter um cuidado na apresentação, gerar experiências com custo-benefício, fez com que as pessoas no confinamento elas ficassem muitas vezes até agradecidas. Então, esse tipo de relacionamento das pessoas com a marca, eu acho que é uma questão que a gente conseguiu tá atuando. E esse tipo de relação, ele vai ficar no pós-confinamento. As pessoas, elas vão continuar valorizando, elas aprenderam também a curtir coisas que elas não estavam acostumadas a curtir dentro de casa. Então, eu acredito que no pós-confinamento vai ficar forte a questão das experiências em casa. E também nesse momento de retorno, é delicado, as pessoas estão com as emoções mais à flor da pele e é importante que os negócios tenham muito esse cuidado de mostrar toda a parte do cuidado com relação à saúde, ao Covid, etc., mas também o calor humano, né? Também que elas estão, assim, de certa forma, felizes de estar revivendo esse momento do retorno. Então, assim, de forma breve, o que me vem nesse momento são essas questões, essas duas questões. Ok. Fábio, por favor, o que você tem a dizer sobre as tendências no pós-confinamento no setor de alimentação? Muito bacana. Primeiro, parabenizar aí a Salva, porque eu vou começar pegando um gancho do que ela colocou, e que eu acho que isso vai ser muito intenso em todos os segmentos, mas com certeza no segmento de alimentação vai ser bastante, que é a questão do relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa de muito boa que veio para ficar nos negócios e na alimentação também, porque a gente passou por num curto espaço de tempo a conhecer outras coisas e estabelecer relações de confiança num curtíssimo prazo, né? E essas relações tendem a perdurar, vão prosperar aquelas marcas, aquelas empresas que conseguirem manter essas relações, manter a frequência dessa relação, entender cada vez mais os gostos, conseguir fazer pequenas personalizações, algumas personalizações em massa para grupo de pessoas, né, para regiões de atuação, e isso vai ser muito valorizado a partir de agora, porque como foram momentos em que marcaram muito, mas também momentos em que a gente ficou mais próximo da nossa família, momentos que a gente viveu dentro das nossas casas, né, relações mais intensas que a gente também não tinha, e vai ficar essa lembrança desses momentos e dessas situações. Então, eu acho que o food service vai entrar num processo, numa era comercial, que a gente tem dito aqui, num processo muito forte de venda relacional. É uma venda que vai exceder o canal físico, é uma venda que vai exceder o canal delivery ou o canal digital e vai agrupar tudo isso em um único ambiente, que é a cabeça das pessoas, que é a marca. Então, eu acho que o food service, a alimentação, ganhou uma nova forma
de se estabelecer, de se reestabelecer e principalmente de comercializar e se relacionar com o público. Porque agora até mesmo o varejo de alimentação passou a ser omnichannel, como se fala em outros segmentos, né? Que fala do varejo de sapato, de roupa, que a loja ali, o ponto físico tem que ser apenas um dos locais, um dos pontos de contato que as pessoas compram da internet, retiram na loja ou só experimentam na loja e depois, né, veem se elas querem o produto ou não. De repente ali vira um próprio centro de distribuição. Eu acho que a alimentação também, aquela coisa que eu preciso ir até aquele lugar, ela se estendeu, onde o restaurante vai primeiro até as pessoas, onde o restaurante estabelece uma relação 1 a 1 com aqueles que já consumiram, para que essa cadeia de relacionamento vá evoluindo cada vez mais. O digital, então, veio para ser algo maravilhoso. O WhatsApp virou um canal de relacionamento frequente das marcas de alimentação. A partir do momento em que você consome algum produto daquele restaurante física ou eletronicamente, o restaurante que passa a conhecer aquele cliente com uma informação tem a possibilidade de continuar se relacionando com ele, não só comercialmente, mas fazer parte da vida dele, 1 a 1, através do WhatsApp, fazendo com que essa relação esteja cada vez melhor e, com certeza, melhore a frequência. Então, de forma resumida, eu acho que a parte da relação veio para ficar muito fortemente. Vão surfar numa onda muito legal aquelas marcas que conseguirem manter a frequência dessa relação no âmbito comercial e no âmbito também pessoal. Eu acho que tem muito a crescer. Vai ser mais ainda, no segmento de alimentação, vai ser ainda mais forte a questão da hospitalidade, vai ser cada vez mais forte a questão de uma relação emocional e, com certeza, levando pelo lado gostoso de viver bons momentos. Eu acho que o segmento, apesar de todo o problema que a gente viveu, tem condições de se transformar para muito melhor do que era até então. Cláudio Tieg, como é que você vê as tendências do pós-confinamento na área de alimentação? Olha, eu vejo que, para falar um pouco das tendências, gostaria de dar trazer um pouco de contexto, né, sobre esse segmento de alimentação. Ele chama atenção porque ele é um segmento extremamente competitivo, com muitos segmentos, ele é bastante fragmentado, ao mesmo tempo ele é bastante profissionalizado, e com o fenômeno, por exemplo, dos sistemas de entrega, iFood, Rappi e tantos outros, né, dos aplicativos de entrega de alimentação, nos 2 últimos anos nós vimos esse setor, que além de ser bastante competitivo, também é e vai ser muito profissionalizado, né? Por exemplo, em franquias é o maior expoente ainda esse segmento, até porque ele exige uma rigidez em processos e trabalhos de processos até entrega do alimento, né? E, por outro lado, ele está muito voltado para a experiência. Ninguém espera comer um acarajé no Bob's, né? Então, existe uma clareza de expectativa quando o consumidor escolhe determinada marca da área de alimentação. Nos últimos anos, com esse fenômeno dos aplicativos, as redes viram o seu faturamento até crescer, mas com as margens diminuindo. Isso aumentou ainda mais a necessidade de buscar outros canais. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? O que os nossos colegas já comentaram. Aquilo que, de repente, estava pensando em instalar na rede daqui 2, 3 anos, intensificar o delivery, por exemplo, foi obrigado, em 15 dias, mudar tudo e ousar se adaptar para uma nova realidade. Então, o que eu vejo como para o futuro, pós-pandemia, em primeiro lugar, é uma concorrência ainda mais acirrada e, ao mesmo tempo, ainda mais qualificada, buscando os diferenciais e as experiências aí que o Fábio e a Sálvia já destacaram. Outro ponto que eu vejo importante no pós-pandemia é a temática da territorialidade.
Quando você olha, por exemplo, os contratos de franquia ou mesmo de locação, né? O território da loja, por exemplo, circunscrito ao shopping center. E hoje ele sai do shopping center, ele vai fazer entrega, ele pode estar em outras localidades, ele pode estar num centro comercial, ele pode ter um quiosque, enfim. A territorialidade do setor de varejo, principalmente de alimentação, vai ser um ponto de tensão, de definição e redefinição do que é considerado território, dado aí o fenômeno do omnichannel, como o Fábio comentou. E o outro aspecto bastante importante é que houve um incremento significativo de empreendedores individuais, pessoas que resolveram fazer quentinha, brigadeiro, enfim, os empreendedores por necessidade, que muitas vezes lançam mão dos recursos e talentos da cozinha e os seus próprios talentos para buscar empreender e salvar a renda da família. Esse movimento também deve crescer e se profissionalizar cada vez mais. Então, a gente tem aí, nesse momento do pós-pandemia, uma sede muito grande de empreendedores por necessidade, que estão aí trabalhando para sobreviver, né? Mas que já entenderam que é preciso se profissionalizar, é preciso administrar bem o negócio. Então, vai ser mais diverso, mais competitivo, com algum choque de territorialidade, mas, por fim, quem sai ganhando são todos, até porque a pandemia acelerou e vai ser uma grande tendência da aproximação do varejo ou da alimentação com seus fornecedores. Uma leitura da cadeia do fornecimento ao consumo muito mais transparente e mais sensível e mais integrada. Esse era meu último comentário. Quer dizer, a gente vai ter, de fato, cadeias mais permeáveis, mais solidárias, mais um apoiando o outro, desde o fornecedor até o consumidor final. Ok. Eu proponho uma reflexão agora. Em que momento vocês acham que nós estamos, né? Eu notei que os três falaram muito de pós, né? E agora que já estamos, quer dizer, parece um pouco que já passou e não passou ainda, né? Em que momento vocês acham que nós estamos e que o setor está vivendo em relação ao momento inicial, que foi, né, uma loucura, assim, a Sala, por exemplo, quase não entregava, né, Sala, e teve que se reinventar em pouquíssimo tempo. Né? Exatamente. Em que momento nós estamos e o que diferenciou os restaurantes, os negócios de gastronomia que fecharam daqueles que se mantiveram vivos, né? Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso e falassem um pouco. Sala, o que a Amélie fez que não fazia, por exemplo? Que fazer tudo. Conta um pouquinho. Olha, a partir daquele 15 de março. Eu vou ser sincera, porque quando foi 17, foi 16, eu não sei que dia que fechou, mas foi um baque violento, porque a gente não fazia nenhum delivery. Isso é. E é muito interessante, né? Porque a gente... comida que é complicada de fazer, né? Um pouco, né? Não, e eu vou ser muito sincera, eu era cega. Hoje, em muito pouco tempo, eu observo a minha cegueira. E até uma certa arrogância, porque eu não queria fazer delivery, porque eu era um pouco cega e arrogante nesse sentido, porque eu achava que o meu produto ele era para ser uma experiência vivida na loja. E é isso, a gente vai perdendo aí a arrogância nos tropeços da vida, né? Muito legal. E é aprendizado atrás de aprendizado. E foi assim, de uma hora para outra, que eu tive que colocar de pé, né? Eu contei muito com a ajuda do meu sócio, que já vem de experiências, ele já tinha mais experiência nisso do que eu. Isso foi fundamental. Mas, assim, o Amélie não tinha essa experiência e essa expertise, e foi muito positivo, porque foi muito difícil, mas a gente se entregou totalmente para aquilo. Eu fiquei imersa nesse processo. Eu estudei
tudo que tinha para estudar com relação às formas de possibilidades, com entrega própria, com entrega dos aplicativos. Eu testei tudo que existia, conversei, fiz cursos online, eu mergulhei, entendeu? A gente mergulhou completamente. Em 15 dias, a gente colocou de pé, uma loja após a outra, o sistema de delivery. E vou falar a verdade, foi muito suado, foi muito difícil de chegar a dias assim, de eu falar, meu Deus, não sei o que vai acontecer, porque é muito difícil, é um outro negócio. Meus funcionários tinham dias que surtavam, porque é um modelo muito diferente. E eu falava, calma, nós estamos indo dia após dia, nós estamos aprendendo, vamos conversar, porque realmente as plataformas, elas têm um atendimento muito complicado, né? Elas não dão suporte, não dão atendimento para o restaurante. E até os funcionários entenderem que é um processo, que é um aprendizado, demorou um pouquinho, mas foi fundamental, porque eu ganhei um business novo, entendeu? As pessoas não entendem. Essa questão da territorialidade, e é uma pergunta até que eu gostaria de fazer aos meus colegas, que são especialistas e tudo mais, com relação a essa questão da territorialidade, o que eu penso é o seguinte, o poder de barganha dos shoppings, eles caem nesse momento? Como que vocês acreditam que vai ficar essa situação da área de alimentação com relação aos shoppings, né? Porque o Amélie, ele tem como ele é um modelo que funcionou desde o primeiro bem, ele é procurado pelos shoppings do Rio todo e muitas vezes shoppings de outros estados. Foi uma tendência natural, por causa disso, continuar nos shoppings, porque o nosso poder de negociação ele acabava sendo melhor do que na rua, mas agora tudo mudou e a nossa estratégia também está sendo repensada. E eu queria aproveitar, com relação à sua pergunta, Rufino, é muito incerto, na minha opinião, em que momento nós estamos, porque a gente não sabe exatamente como vai ser a reação das pessoas. Elas estão voltando aos poucos, tem nichos que estão voltando mais fortes, nichos que estão voltando muito mais devagar. É óbvio, se você pegar um nicho de mercado mais jovem, eles estão com mais força. Se você vai pegar um nicho mais conservador, está mais devagar. O Amélie, ele trabalha com um público mais maduro, então eu vou te falar que realmente o movimento das lojas ainda está muito devagar, e eu não sei se isso só vai se efetuar depois de uma eventual vacina, que as coisas vão voltar a uma normalidade maior ou não. Essa eu não consigo ainda situar, eu vou dizer que a incerteza é grande. Mas é isso, eu gostaria de ouvir realmente a opinião deles também. Eu proponho a vocês dois, Fábio e Tieg, fazendo essa reflexão desse momento que nós estamos agora, e qual o diferencial, o que diferenciou o restaurante que fechou daquele que continuou, e dos que vão fechar ainda, que tem muitos que vão fechar ainda, né? E também sobre a pergunta da Sala, sobre a questão da territorialidade. Não vai sair de jeito nenhum. Isso aí. Por favor, Fábio. Deixa eu falar. Eu acho assim, quanto ao momento, né? Eu acho que assim é incerto em relação a quando tudo vai voltar ao normal, mas não vai voltar ao normal, né? Sem dúvida nenhuma. Não, aquele uma normal... tendência também, né? É uma tendência Exato. do pós-confinamento, que não vai ser normal. Acho que aquele normal não terá mais. Certo. A minha opinião é que existe uma demanda reprimida de convívio social, e eu acho que em algum momento, imagino eu, quando tiver a vacina e as pessoas estiverem mais seguras, o setor de alimentação, cinema, teatro, vai sofrer um boom, né? Quando eu digo sofrer de forma positiva, a gente vai querer ir para o restaurante, com os amigos, com a família, tomar um chopp. Eu acho que tem, isso terá, em algum momento terá, né? Então, eu acho que o momento ainda é de cuidado, sem dúvida nenhuma. Acho que ainda é um momento na parte física, de menos movimento, né? Independente, acho que também aí do público, mas eu acho que existe uma demandinha reprimida disso. Mas
eu acho que principalmente a Salva falou de uma forma, eu talvez vou ser um pouquinho mais contundente nessa parte dela que ela falou que eu enxergo. Eu acho que todo mundo que está funcionando, né, atualmente ganhou um novo business, né? Não tenha dúvida, ganhou um novo business. A história do digital, a história, né, dos aplicativos, a história do WhatsApp, como eu mencionei, é um novo negócio, sim, né? Ele não é só a extensão daquela cozinha que você vai usar um pouquinho para não deixar ela mais ociosa. Ela é um novo canal, é uma nova forma de metrificar, é uma nova forma de se relacionar, é um público que talvez você não atingiria, que você vai passar, de fato, a atingir. E aí eu acho que, fazendo um gancho com a sua pergunta, Rufino, quem vai sobreviver ou quem não sobreviveu por quê, eu coloco um único componente nisso, é a informação do seu consumidor. Por quê? Porque aquelas empresas que não tinham para onde correr, então imagina, fechou, o que eu faço agora, né? Quem que é meu cliente? Quem que é meu público? Para quem que eu vou oferecer? Para quem que eu vou pedir ajuda? Né? Será que eu vou conseguir ter a velocidade de entrar para uma plataforma dessa de forma rápida? Não é só a minha estrutura de trás. Para quem eu vou ofertar isso, sabe? Então, eu acho que a questão da informação é um ponto crucial. Aqueles que quiserem continuar, sobreviver e até crescer, mesmo que você tenha ali um cliente que fez um pedido ali pelo iFood, pelo Rappi, ou seja, por qualquer outro aplicativo, você obrigatoriamente vai ter que passar a se relacionar com ele, para que ele volte, se for o caso, nesse próprio aplicativo e continue se relacionando com você. Continue se relacionando com você. Eu acho que tem que ter uma régua de relacionamento, diria que infinita, em que você vai se comunicar com aqueles seus compradores que não estão na loja, né? Para você não só estimular o consumo, mas para você continuar. Então, você vai fazer uma postagem para ele individual, dizendo que legal que você está comigo, queria te convidar para degustar alguma coisa, né? Esse é o seu mês. Nós vamos ter que fazer isso de forma intensa, massificada, porém, 1 a 1. E é isso que vai determinar. Por quê? Porque são 2 business. Nós não sabemos como é que vai ser a movimentação física, ao mesmo tempo que a gente aprendeu a duras penas a lidar com esse ambiente de cozinha, delivery, e são 2 ambientes que eu imagino que devam se equilibrar, sim, mas equilibrar num patamar de crescimento. E o ponto crucial disso é a informação, né? Falei para vocês, nós temos um amigo do segmento de franchising que se chama Alberto Oyama, né? Ele é do varejo, não é de alimentação, mas é do varejo de perfumes e cosméticos, e ele tem falado uma frase muito verdadeira: nós pagamos um preço muito alto por menosprezar a informação do cliente que comprava da gente, né? Por quê? Porque quando a gente se viu totalmente dependente de um movimento que não viria, pelo menos por 3 meses, né? A gente falou, e agora? Vamos vender para quem? Basta a gente ir para o ambiente digital? Não. Então, isso é a prova de que para combater as oscilações de mercado que virão, talvez que não, tomara que não venham outras pandemias, mas virão crises, virão sazonalidades. Eu acho que quem tem que estar no comando é o empresário. Ele é que tem que gerar a própria demanda, independente das oscilações de mercado e momentos bons e momentos ruins. E isso passa pela informação para você manter o relacionamento, para que esse relacionamento seja responsável por você comandar a frequência que interessa para o seu negócio. Então, de forma resumida, é assim, momento incerto, ainda não sabemos, né? Eu acho que para sobreviver e crescer com os 2 business agora aqui, né? Todo mundo tem o físico e o delivery, o digital. Você precisa comandar a informação e o relacionamento ali praticamente 1 a 1 com o seu público para você poder ser o senhor da sua demanda e não esperar a movimentação de mercado. Ok, Fábio. Tieg, você vai ter só 2 minutinhos antes do nosso intervalo para falar um pouquinho desse assunto. Nós voltamos com você depois. Tá bom. Olha, eu acho que, ouvindo a fala da Salwa e do Fábio, a visão a impessoalidade deve ser evitada em qualquer momento, né? Desenvolver negócios, principalmente no século XXI,
a impessoalidade deve ser extremamente evitada. Ela não pode mais acontecer, como foi o caso da loja de perfumes, né? Quer dizer, eu não conheço, como é que eu vou abordar, né? O outro detalhe importante é justamente o comportamento do próprio consumidor. Existe, nesse momento, a necessidade de se trabalhar a educação para todos os lados. Toda vez que surge uma crise, é necessária uma curva de aprendizagem muito rápida. E essa curva de aprendizagem a gente já viu acontecer em crises econômicas com o surgimento da era digital. Hoje, há muitos anos, nós temos chamados analfabetos digitais, né? E veja só, muita gente, com o advento da internet, de toda essa comunicação, não dá conta, não teve estrutura. Muito empresário quebrou na época que surgiu a internet, porque não foi capaz de assimilar essa grande novidade. Nós estamos sendo agora impactados por uma pandemia, mas fomos nos servir de recursos tecnológicos para resolver. E nos deparamos com as nossas dificuldades de se relacionar com o mundo digital, com o mundo da informação. Então, você vê que foram duas curvas de aprendizado muito grandes. A questão da tecnologia e a questão dos protocolos de saúde e lidar num mercado de incertezas. Então, a impessoalidade tem que ser varrida dos nossos setores da economia, principalmente em alimentação. Não dá mais para negligenciar o uso adequado da tecnologia e a relação com o consumidor. Bem, a gente volta agora do nosso comercial, se a gente pode chamar assim, e vamos retomar a nossa live aqui, falando das tendências do pós-confinamento na área de alimentação. Ficou uma pergunta da sala do Grupo Amélie, para os nossos consultores, o Fábio Fiorini e o Claudio Tieg, né, sobre essa relação, né, dos food service com os shopping centers. Né? Como é que fica isso? Né? Se isso mudou na época agora de pandemia que nós vivemos, se é uma tendência. Como é que vocês veem isso aí, com a recessão toda que o Brasil passava, né? E até continuou, né? Que o nosso crescimento é pífio ainda. Né? Como é que vocês veem isso? Primeiramente, Claudio Tieg. Por favor, Claudio. Bom, eu acho que para falar dessa relação com os shoppings, a gente precisa olhar um pouco o macro cenário, né? Há 5 anos passados, os congressos internacionais de varejo anunciaram o fim dos shopping centers, justamente porque o omnichannel tinha vindo para ficar, que a loja seria apenas um local de experiências e que a compra poderia acontecer em qualquer lugar, né? Então, passado esse susto, o que se observou é o mesmo fenômeno do livro digital e do livro impresso, né? Você acaba tendo momentos públicos e perfis bastante definidos que podem permitir a coexistência de formatos diferentes. Mas tem um elemento importante que vem se desenvolvendo cada vez mais, principalmente nos últimos 5 anos, que é a parte da tecnologia da informação no shopping center. O shopping center, os mais preparados hoje, eles têm como dizer exatamente quantas pessoas passam num corredor, quantas pessoas acessam determinado andar, quantas pessoas e de onde vêm essas pessoas e como vêm. Então, o shopping hoje tem um arsenal de informações muito grande. Por outro lado, é facultado à loja também desenvolver esse arsenal tecnológico. É possível hoje se monitorar quantas pessoas param em frente à vitrine de uma loja e para que lado elas olham. É possível, por calor e por câmera, identificar, de repente, quantas pessoas se depararam na gôndola tal ou na vitrine tal. Então, existe uma tecnologia muito sofisticada, ainda pouco utilizada, é verdade. Com a pandemia, a gente observa o quê? Que a tendência agora é o shopping
se servir ainda mais da sua inteligência para conhecer, assim como o lojista, o seu cliente. E vice-versa. Agora, é fato que a relação comercial, que sempre teve uma tendência, uma certa pressão, né? Um certo valorar o shopping no sentido de, a não ser que seja uma loja âncora, as lojas menores acabam sempre cedendo a uma condição comercial um pouco mais favorável, muitas vezes, para o shopping center, né? E ele, detentor de toda a informação e do seu público e do fluxo que ele gera, ele exerce esse poder de negociação com o lojista. O fato é que nos últimos anos, mesmo com a tecnologia e agora com a pandemia, tudo isso se relativiza. Então, o que nós estamos observando, e já vínhamos observando com a crise econômica, né, anterior aí à Covid, e ainda estamos em crise econômica, né, é que esse redesenho na relação lojista e centros comerciais como shopping center vem já se ajustando. Não está na posição adequada, na minha opinião ainda, mas o que se observa é que ambos estão preocupados com a sobrevivência. Correto. Fábio, por favor. Bom, primeiro que eu acho que o shopping vai mudar, aí eu digo o shopping em si, ele vai mudar bastante a relação com os seus frequentadores. Eu acho que ele vai incluir cada vez mais serviços, ele não vai ser mais um lugar apenas de shopping center, né? Não vai ser mais um centro de compras. Já tinha essa movimentação de as academias irem para dentro dos shoppings, a gente está vendo clínicas médicas, a gente está vendo instituições de ensino indo para dentro de shopping, você está vendo os estacionamentos serem explorados por mais e mais serviços, né? Tem até um shopping aqui perto do meu escritório, você tem barracas no estacionamento, barraca tipo festa junina, maçã do amor, sabe? Então, assim, eu acho que o shopping vai reinventar também um pouco do seu mix, ele vai ter ainda mais serviços, supermercados e por aí afora vai, porque justamente isso é uma atração de público para ele virar um centro de conveniência, né? Essa é a questão da atração. Aconteceu isso com os cinemas, né? Depois com as redes de cinemas, né? Que passaram a ser grandes bandeiras atraindo o público para o shopping, e já que você está lá, você acaba comprando, consumindo e tudo mais. Então, eu acho que o shopping vai também se reinventar. E eu acho que vai se reinventar porque também, se você olhar agora, infelizmente, com o efeito da pandemia, muitas lojas fecharam. Então, tem muito shopping que está com espaço, sim, né? Então, eu acho que eles... né, bastante. Então, acho que eles também vão se redimensionar muito, mas eles têm um desafio muito grande nesse ajuste que certamente é mais que necessário, porque esse ajuste talvez leve um certo tempo, né? E a relação que o shopping sempre teve com os seus lojistas pode ficar tranquilo que eu atraio o público, você tem aí a sua obrigação de converter. Olha, então o shopping está lotando, né? Ó, tá vendo? Filas no estacionamento e não sei o que lá. Se você não está vendendo, querido, teoricamente o problema, né, é seu, não é meu. Então eu acho que vamos dizer assim, essa reinvenção do mix do shopping, ela vai trazer uma certa queda de braço ainda num curto prazo entre os lojistas e a operadora do shopping center, justamente para encontrar um modelo de equilíbrio, que certamente tem que ter uma relação comercial, que seja um pouco mais justa. Ainda não sei dizer, mas posso ousar a opinar de que isso vai passar a redução do custo fixo, talvez, mas talvez um pouco mais de ousadia na participação ali, né, na percentual de resultados. Eu acho que essa equação vai ser buscada e na minha visão, não tem volta. Eu acho que também não tem volta. Vai acontecer um redesenho, talvez um reequilíbrio de relações. Talvez o lojista fique mais confortável de pagar um pouquinho mais de participação se ele estiver tendo resultado, do que ele sofrer nesse curto prazo com os custos fixos que são realmente, às vezes, altos e até assustadores, e que, com certeza, como o shopping vai ter que incentivar novos empreendedores ou empreendedores a estarem lá dentro,
eu acho que vai ser uma moeda de troca bastante grande essa confiança de participar um pouquinho mais do sucesso do negócio. Então, eu vejo que vai haver aí um reequilíbrio dessa relação, com o shopping protagonizando esse redesenho do seu mix, colocando muitos serviços para você atrair pessoas que estariam ali para usar basicamente os serviços. Eu tenho certeza que nós vamos ter grandes espaços de coworking dentro de shopping, tenho certeza que nós vamos ter, com certeza, as academias, instituições de ensino, né, as clínicas de saúde, sem dúvida nenhuma, e isso tudo vai acabar trazendo uma certa movimentação ao longo de todo o período, porque né, no período inicial da manhã você tem os estudantes e que acabam almoçando, aí depois você tem os business que acabam tendo aquilo lá, depois você tem a galera que vai para a academia no fim do dia, também tem os de início do dia, então, enfim, eu acho que vai ter aí uma corrida muito grande. E, no caso, se tiver os espaços compartilhados, e eu tenho visto que as bandeiras aí que eu tenho conversado têm olhado para o shopping center como um lugar interessante para ter ali também uma grande conveniência para isso. Então, de forma objetiva, eu acho que vai sim existir esse redesenho. E o shopping, o Cláudio colocou de forma brilhante, protagonizando isso com a inteligência, né, com a tecnologia, com as informações, com a inteligência, claro, de mix, mas com uma relação talvez um pouquinho mais reequilibrada, porque vai sim haver uma queda de braço. Eu já vejo muitos lojistas falando, e agora, como vai ser? Né? Porque agora não tem público, né? A gente tem visto aí, as pessoas não estão indo no shopping, e aí, vou ter que continuar pagando tudo isso? Nós não temos público, como é que vai, né? Já acontece esse tipo de situação. E, né, e de forma momentânea, tenho certeza que também isso vai ser de forma momentânea, hoje em dia, até o fim da pandemia, né? Ou seja, até a vacina, talvez, o tempo de permanência médio de uma pessoa no shopping center hoje está no máximo de 25 minutos, o tempo de permanência médio. E anteriormente era de 1h45, né? Então, por quê? Porque a gente ia no cinema, ou então ia comer, dava aquela voltinha, sentava para tomar um café. Hoje as pessoas estão mais assertivas. Você vai no shopping, para quê? Estou precisando comprar aquilo naquele lugar e eu vou lá. Né? Ou estou precisando ir lá para almoçar e vai lá, almoça e vai embora. Sim. Então, isso tudo está sendo medido pelo estacionamento mesmo, é um dado real. Então, no curto prazo ainda tem essa queda de braço de frequência de pessoas. Mas quem sente a dor na pele é o empresário do shopping. Portanto, Salwa, nos diga qual é a sua opinião também, né? Eles responderam a sua pergunta, você ficou satisfeita? Super! Muito satisfeita, eu adorei. Como é que você vê? Como é que está a relação, por exemplo, da AMI com os shopping centers nas quais elas estão? A minha opinião, eu gostei muito, realmente eu adorei essa questão que o Cláudio trouxe com relação à detenção da informação, né, que o shopping tem e pode ter muito mais, né, e isso tem um valor preponderante daqui para frente, cada vez maior, e os shoppings que souberem explorar isso, a gente está falando também muito de relacionamento, né, e eu vejo os shoppings tendo alguns shoppings com uma postura de relacionamento com o lojista melhor do que outros, então isso também eu acho que vai ser fundamental daqui para frente, ele saber usar a tecnologia e saber usar o relacionamento para estar trazendo benefícios, né, para o lojista que hoje são relevantes, não tem jeito. Por exemplo, na área de alimentação, você ter um sistema de delivery que o shopping suporte isso faz diferença na decisão. E ainda mais se trouxer informações e dados que sejam relevantes para o lojista. E essa questão que o Fábio falou de ser um grande centro de conveniência também achei maravilhoso, realmente, e eu vejo uma oportunidade para os bons serviços, para os bons restaurantes, porque os shoppings vão estar buscando esses serviços, eles são realmente esse centro de conveniência daqui para frente, e eu acredito que os restaurantes, os bons negócios que souberem jogar esse jogo de uma parceria, entendendo esse momento, eles vão poder fazer parte desse processo de mudança todo. Então, minha opinião, eu realmente acho que é um momento delicado para todo mundo.
A questão da territorialidade faz com que o shopping perca um pouco o seu poder de barganha, sim. E, por outro lado, se ele conseguir agregar esses outros serviços ligado à informação, ligado a toda essa oferta desse mix, né, desse novo centro de conveniência, se ele conseguir estar trazendo esse fluxo, como o Fábio colocou, determinado horário pelos business, pelos estudantes, determinados horários pelas academias. Eu acho que eu vejo realmente que os negócios eles têm que analisar isso daqui para frente. Quais os shoppings que estão indo na direção de se manterem de forma sustentável. Então, acho que essa é a minha opinião e é o que eu vou olhar e agora de uma forma melhor depois da consultoria aí dos nossos amigos. Ok. Eu queria acrescentar um detalhe. Por favor. Fazendo uma retrospectiva de 20, 30 anos, o shopping center, primeiro, ele era considerado um espaço, o apelo da compra no shopping era, além da facilidade, né? Um dos apelos importantes era o aspecto segurança. E essa questão da segurança está até hoje. Então, portanto, a segurança é um diferencial do shopping center. Depois, a segunda onda, que eu já vinha avisando, né, e falando já pelo menos uns 5 anos, principalmente nos 2 últimos anos, nós tivemos um verão absurdamente quente, o que fez com que o shopping center se tornasse um oásis climático. Então, a escolha da compra também passa pelo conforto climático. Uhum. Isso vocês estão no Rio de Janeiro sabe muito bem, né? Quer dizer, é quase impossível no alto verão fazer uma compra andando na calçada ou mesmo ir a um restaurante, enfim, é difícil. Então, os conglomerados, os shoppings, esses espaços que tiverem de fato uma estrutura com segurança e ar-condicionado, têm um patrimônio na mão. E agora, com a pandemia, o que se observa? O shopping buscando manter as portas abertas para não ativar o ar-condicionado. É verdade. E aí, o que vai acontecer? A gente vai se aproximar da primavera e do verão, e como é que vai ficar? Então, agora vem a terceira onda da importância do shopping center, a segurança sanitária, que é possível, sim, manter com padrão, mesmo com o ar-condicionado ligado. Então, percebe que o shopping ele vai se vestindo dessas características. Segurança, conforto climático e agora segurança sanitária. É uma oportunidade para o shopping. É preciso, e principalmente para quem é de alimentação, como a Salva, ela precisa estar num lugar que ofereça essas condições seguras para que ela possa operar. Ok. Para a gente finalizar o bate-papo, me vem uma pergunta, pegando essa conclusão do Cláudio Chieg. Um shopping center é o melhor lugar para um restaurante estar hoje em dia? Cada vez vai ser mais esse melhor lugar? Vai existir menos restaurantes de rua? O que vocês acham? E cada um, eu queria que finalizasse também, né, o nosso bate-papo com as considerações finais, por favor. Começa pela Sala. O que você acha, Sala? Você que o seu restaurante é um restaurante de shopping, né? O que você pretende no futuro? Sempre continuar em shopping ou você pretende algum dia levar a Amélie para a rua? Isso é uma questão que me acompanha já há alguns anos, Rufino. É um questionamento que eu faço já há alguns anos. Pelo menos no Rio, a gente tem muito forte, e eu acredito que em São Paulo, com certeza também, agora pensando bem, assim, porque eu já frequento muitos restaurantes de São Paulo, existe uma ligação muito grande entre um charme maior do restaurante estar na rua do que estar dentro do shopping. É verdade. Isso a gente é inegável. O Amélie, ele consegue encontrar um espaço de ser justamente, isso eu falo pelos feedbacks, pelo que os clientes comentam,
É sempre que você vai pegar no Google, agora nos feedbacks dos clientes, é sempre algo no sentido, como se fosse um oásis dentro do shopping. O Amélie, ele tem muito charme, ele é um ótimo restaurante, apesar de estar no shopping. Isso é pesado. Então, isso sempre levou a um questionamento de não está na hora de fazer uma loja de rua charmosa para o Amélie? Então, assim, nesse momento, a gente está muito com essa ideia na cabeça. E a nossa vontade é realmente estar fazendo para o final do ano, para o ano que vem, uma loja de rua bacana do Amélie, aqui no Rio. Em São Paulo, ou em São Paulo também, né? Porque agora a gente vai estar investindo nessa Dark Kitchen de São Paulo e possivelmente no futuro numa loja ou de rua ou de shopping. É óbvio, a gente ainda não sabe aonde vai ser o ponto ideal. Mas esse é um questionamento que a gente vai ter que pagar para ver. Na verdade, sim. No caso do Amélie, a gente tá só no shopping, vai sim fazer uma loja de rua, tenho a expectativa de que seja positivo e a gente vai sentir. Com relação ao futuro, eu não consigo ter essa certeza de que o shopping vai ser... eu acho que se conseguir aproveitar tudo isso que o Cláudio falou, o shopping tende a ser uma ótima opção para a área de food service. Se tiver a questão da segurança linkada agora com a questão sanitária e ainda por cima a questão da infraestrutura de suporte para delivery, que é uma oportunidade muito grande, aliado à questão dessa nova economia... Um pouquinho, Salo. Dessa nova economia digitalizada que a gente está vivendo, se os shoppings souberem aproveitar esse potencial que eles têm, eu acredito que vai ser, sim, uma ótima oportunidade. Agora, se muitos shoppings caminharem para seguirem apegados ao modelo antigo, de custos fixos altos, esse ponto também é muito relevante. Os custos fixos são muito altos. E não estarem oferecendo toda essa suporte extra, aí vai ficar cada vez menos interessante. Então, acho que essa questão de entrar no risco mais, de entrar mais no resultado, é super positiva. Eu enxergo de forma muito positiva. Então, eu acredito que a análise agora ela vai ser uma análise muito mais criteriosa na decisão desse território ideal, caso a caso, né? Você tem que olhar o seu público, isso que o Fábio falou também, é fundamental você entender o seu cliente, ter informações dele e estar decidindo, caso a caso, bairro a bairro, em que local está se instalando, né? Ver o que os shoppings vão estar oferecendo e, por outro lado, ver aquele comportamento do seu público, etc., para você estar fazendo. E vai ser essa análise criteriosa que a gente vai estar fazendo daqui para frente na expansão do Amélie, principalmente nesse formato de franquia. Ok, querida. E eu queria, então, as considerações finais do Fábio e do Tieg, e juntando essa pergunta que eu fiz sobre o shopping, se seriam o grande oásis aí para o setor de gastronomia. Agora, levando em consideração o que a Sala falou também, da questão do custo-benefício, né? Tem toda a questão de segurança, né? De toda a estrutura, né? Da parte de higienização, enfim, que o shopping dá, mas também tem a questão dos custos fixos, né? Então, eu queria que vocês considerassem tudo isso na resposta e as considerações finais. Por favor, Fábio. Legal. Eu acho que vai haver também um certo equilíbrio, assim, não vai ser, as marcas não vão estar tudo no shopping e também não vão firmar, acho que, território na rua. Eu vejo que marcas assim que são bem relacionais vão acabar tendo flagships, talvez, né, em lugares importantes, alguns restaurantes estratégicos em algumas áreas legais, na rua.
vão ter outros espaços dentro de shopping, acho que como uma parte de inteligência de mercado também. É um movimento que no exterior você vê bastante, né? Você tem... É que a gente fala de flagship e parece que são aquelas big master lojas conceito, né? Tem umas que são assim, lá, aqueles TGI Fridays, que tem diversas flagships por aí, né? Espalhadas pelo mundo, mas eu acho que em alguns lugares mais estratégicos, os restaurantes vão acabar tendo, sim, as suas lojas de rua, né? Mas também vão colocar os seus restaurantes de shopping também num espaço talvez menor, mas tentando proporcionar ali o mesmo tipo de experiência, talvez com um pouquinho mais de rapidez no shopping. Enfim, depende muito das marcas. Então, eu diria para você que a minha opinião é que, nesse sentido, se o shopping vai continuar sendo um oásis, eu acho que sim, o shopping vai se reinventar, eu tenho certeza disso. Eu já tenho informações concretas, né? Já vivenciei situações de que as grandes operadoras de shopping center estão se associando com startups de delivery, à la Rappi, à la iFood, para fazer a sua própria plataforma de delivery do shopping, entendeu? Então, as pessoas vão pedir no aplicativo de delivery do shopping as comidas, porque a praça de alimentação está no celular e eles sendo responsáveis com essas startups pela entrega. Já tem vários shoppings aqui em São Paulo, já tem vários que já estão com seus containers ali dessas startups operando em áreas do estacionamento, em que o shopping também é uma plataforma de marketplace e também no caso de alimentação. Então, eu tenho certeza absoluta que o shopping vai continuar, assim, sendo ali um oásis, entre aspas, de frequência, de serviço e de consumo, e também a parte de serviço, que é essa parte da inteligência, que o Cláudio também colocou muito bem, além da parte da tecnologia, esse serviço ao lojista. Então, veja que o shopping, ao se associar a essas plataformas, a essas startups, ele também está dando um grande recado, né, para todo o mercado e para os lojistas do tipo, olha só, eu sei também que a coisa, além de mudar, nós vamos ter que entrar nesse jogo. Eu não quero que você fique apenas com as plataformas tradicionais. Nós teremos também a nossa plataforma, até para entrar nesse processo de negociação. O shopping também vai liberar canais, novos canais, para que os lojistas possam escoar. Então, eu acho que vai haver, né, no caso da alimentação, acho que as marcas vão um pouquinho mais para a rua, com certeza, mas aquelas marcas que têm DNA de shopping, elas vão ficar ali dentro, sim, acho que dentro de um novo contexto. E de forma final, o que eu fiquei pensando, o que eu posso falar aqui no final, né? Vou tentar dar uma fala aqui como consumidor, né? Adoraria que os restaurantes me surpreendessem não só pela comida, que eles me surpreendessem pela relação. Donos de restaurante, de lojas, frequentem a Reserva, né? Que é uma loja de shopping do Rony, que é aí, carioca. Vão na Reserva, os caras, quem manda é o consumidor, mas não é que manda, fala o que você quer que eu faço e que eu faço para você. Não, é uma surpresa constante. A experiência pós-compra é tão humana, é tão próxima, é tão um a um. Os caras são capazes de mandar entregar uma taça de chopp na sua casa se eles descobrirem que você gosta de chopp, sabe? Então, assim, vamos sair da caixa. Como consumidor, eu adoraria manter relação com os restaurantes e com as marcas que se preocupassem comigo e que me surpreendessem com uma mensagem diferente. Não precisa dar presente, que me surpreendessem com momentos de estar sentindo minha falta e que proporcionasse alguma coisa para que eu pudesse voltar a me relacionar, sabe? A experiência do prato é divina, né? É gostoso, mas vamos sentir também esse sabor dessa relação. É o recado final que eu queria deixar, porque foi muito dito aí na minha fala dessa questão da informação, da régua de relacionamento pós-consumo, e que tem que ser algo além só da gastronomia, tem que ser uma relação de amizade, tem que ser uma relação de respeito, tem que ser uma relação de curtir, estar junto. E eu acho que o varejo de moda ajuda muito nisso, porque a gente vai se relacionando com as pessoas e com as marcas de forma diferente. Então é isso que eu queria dizer, parabenizar aí você, Rufino, e todo o seu time por ter proporcionado aí essa ocasião, dizer que foi uma honra aí
estar com vocês e que a gente possa fazer quantas e quantas vezes forem necessárias e legais e que a gente achar que tem que fazer, porque isso também veio para ficar. A gente vai estar é verdade. A gente vai estar muito mais olho no olho, assim, mais rápido e com mais frequência. É verdade, é verdade. Cláudio, fica sempre o Cláudio no final e ele com o tempo exprimido, Cláudio. Tem 2 minutos ou 3 no máximo. Não, o Cláudio tem que ter mais minutos. Então, deixa ele, Rufino. Mas você o tempo dele. Vamos lá, Cláudio. As considerações finais aí, essa questão do shopping. Olha, eu acho que tanto a Sálvia como o Fábio já exploraram bem essa questão do shopping. O que a gente precisa ter claro é que o Brasil é um país continental. Quando a gente olha o mercado de franquias, 70% das franquias brasileiras de todos os segmentos estão na rua. Temos aí 30% em centros comerciais e shoppings. Além disso, aí sim, quando a gente vai para a praça de alimentação, esse número pode chegar a 50%, assim, porque ali existe, de fato, uma concentração para um público específico e que, muitas vezes, com frequência similar, né? Então, o shopping vai existir, mas a loja de rua também, lógico, o Brasil é imenso. O shopping vai continuar tendo vantagem se ele prestar atenção na questão das mudanças climáticas e na segurança sanitária. Se ele cuidar bem desses 2 itens, ele terá sempre lojistas e clientes. E como mensagem final, vou contar aqui uma historinha. Eu passei uma época da minha vida que eu estava para mudar de apartamento e eu, como estava com pouca despensa em casa, eu ia tomar café da manhã numa padaria perto de casa. E bastou eu frequentar essa padaria 2 dias e fazer o mesmo pedido que uma pessoa, que depois eu vim a descobrir que se chama Luciano, que é o barista da padaria. Ele tinha o dom de memorizar sua imagem com o seu pedido. E aí, na 3ª vez, quando eu pisei na padaria, e como é próximo de um hospital, ele chama todo mundo de doutor e está tudo certo. Então, eu fui promovido, eu virei doutor, né? E aí, quando ele me via, ele já gritava. Uma média escura, um pão na chapa, e ele sabia que eu usava um adoçante sachê. Né? E aí, essa questão da experiência é muito interessante. Por quê? Eu comecei a sofrer, porque eu ia me mudar de apartamento. Aí eu falei, meu Deus, o Luciano vai esquecer de mim. E ele, então, ele estabelece esse vínculo com o cliente de uma forma de tornar todo mundo especial. É claro que é uma habilidade cerebral do Luciano, mas isso pode ser feito com máquina, gente. Nem todo mundo precisa ter exatamente um Luciano. Quem tem um Luciano tem muita sorte. É verdade. Quem não tem que ter informação e tem que preparar a equipe. Olha que processo inverso. Eu sofri e aí fui dizer para o Luciano que eu ia me mudar. Né? E de vez em quando eu ainda ia lá para ver se o Luciano não esquecia do meu pedido. Né? Exatamente. Então, é claro que ele lembra, mas agora ele não lembra mais o pedido. Já tem mais de 4 anos. Então, fica difícil manter o cliente assim. Ele precisaria de um WhatsApp, né? Na época não tinha. É isso. Então, muito obrigado, gente, pela oportunidade de compartilhar e de ouvir as experiências e opiniões de vocês. A gente cresce sempre, né, quando a gente se dispõe a ouvir. Isso aí, eu que agradeço. Estivemos aqui no bate-papo das tendências pós-confinamento na área de gastronomia. Nosso bate-papo foi integrado pela Sálvia Bueno, do Grupo Amélie, diretora criativa do Grupo Amélie, o Cláudio Tieg, empresário e head da Kickoff Invest, e o Fábio Fiorini, especialista em educação e em franquias. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. E se quiserem fazer perguntas para os nossos convidados, façam aqui, escrevam, e eles vão responder para vocês aí assim que possível. Ok? Muito obrigado a todos. Bye, bye, gente. Obrigada. Valeu, obrigado. Então, gente, muito obrigado. Tchau.